Boas-vindas! Esta é uma jornada pela geologia, a ciência de quem se dedica ao estudo do nosso planeta. Nela, desvendaremos como a evolução geológica moldou as paisagens do município de Viamão, localizado no leste do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Viamão possui uma geologia fascinante, pois se localiza no encontro das principais unidades geológicas do estado, onde o escudo sul-rio-grandense, a Bacia do Paraná e a Bacia de Pelotas fazem morada. Nesse lugar incrível, encontra-se o registro de pelo menos 800 milhões de anos da história do planeta. Uma história que pode ser dividida em 3 principais capítulos, destacados nas cores do mapa. Cada um com muitas cenas. Em vermelho, podemos ver o registro do capítulo mais antigo dessa aventura, quando as forças da natureza começaram a esculpir o que chamamos escudo sul-rio-grandense. O escudo representa fragmentos de antigos continentes que se formaram em consequência dos movimentos das placas tectônicas. Algumas regiões, como o centro de Viamão e os morros de Itapuã, são tudo que sobrou de cadeias de montanhas que eram ainda mais altas, formadas pela colisão de antigos continentes, assim como ocorre atualmente lá nos Himalaias, onde estão grandes montanhas como o Everest. Em Viamão, o escudo é principalmente composto por rochas ígneas intrusivas de uma porção conhecida como batólito de Pelotas, com idades de até 800 milhões de anos. Essas rochas se formam quando um magma resfria abaixo da superfície e os elementos químicos se organizam, formando então minerais, que muitas vezes conseguimos ver. Por aqui, os granitos são as rochas mais abundantes desse tipo. Com o passar do tempo, pela ação das chuvas e dos ventos, as rochas vão sendo desgastadas, erodidas e transformadas em sedimentos, como cascalho, areia e argila. Esses sedimentos são levados dos locais mais altos para os mais baixos. Assim, as grandes montanhas vão se transformando em morros menores, um processo que ocorre até hoje. O segundo grande capítulo dessa história é o da chamada Bacia do Paraná. As rochas dessa bacia afloram, ou seja, aparecem na superfície do terreno, apenas em uma pequena porção no noroeste de Viamão, na área em verde do mapa, próximo à divisa com os municípios de Alvorada e Gravataí. Essa bacia tem entre 500 e 65 milhões de anos e estava ativa quando a América do Sul e a África formavam um único continente, o Gondwana, que depois se chocou com outro continente e se transformou na Pangeia. A Bacia do Paraná representa uma antiga área de deposição, ou seja, um local que possuía um relevo mais baixo para onde foram levados os sedimentos gerados pelo desgaste das rochas mais antigas. Em Viamão, a Bacia do Paraná é composta por rochas sedimentares da formação Rio Bonito, com idades em torno de 300 milhões de anos. Essas rochas são formadas por sedimentos depositados em ambientes parecidos com os do nosso litoral, quando existia um outro mar por aqui, além de outros rios, praias e lagoas. A história da Bacia do Paraná é marcada por cenas impressionantes, quando movimentos tectônicos deram origem a um imenso vulcanismo, que se iniciou há pelo menos 130 milhões de anos. Por meio de fraturas, o magma chegou à superfície e a lava vulcânica recobriu uma área que se estende da América do Sul à África. O tipo de rocha mais conhecido gerado nesse processo é o basalto. Como o magma tem uma temperatura muito alta, assim que chega à superfície, a lava resfria rapidamente e os minerais acabam não tendo tempo de crescerem muito. É por isso que o basalto, uma rocha ígnea extrusiva, tem essa aparência mais homogênea, bem diferente dos granitos, que são rochas ígneas intrusivas. Os derrames vulcânicos compõem as rochas do Planalto, que conhecemos como Serra Geral, localizado na região norte, a mais elevada do Rio Grande do Sul. Ainda que não aflorem na superfície de Viamão, o município está bem próximo da borda do Planalto, onde essas rochas dominam. Esse vulcanismo representa o fim da Bacia do Paraná na região de Viamão. Um fim que tem relação com o início da história de muitas outras bacias sedimentares brasileiras, geradas a partir da separação dos continentes sul-americano e africano. Os esforços tectônicos da época do vulcanismo, há 130 milhões de anos,
fraturaram os continentes que começaram a se movimentar em sentidos opostos, dando origem ao Oceano Atlântico. E é aí que entra em cena o terceiro grande capítulo da Geologia de Viamão, no qual trataremos da história da nossa personagem principal, a planície costeira. A planície costeira, representada pela cobertura em amarelo do mapa, ocupa 80% da superfície viamonense. Nela estão os depósitos de sedimentos mais jovens de uma das bacias sedimentares que se formou a partir da separação dos continentes sul-americano e africano, a Bacia de Pelotas. A Bacia de Pelotas se estende desde o Uruguai até Santa Catarina. É para lá que são levados pelos rios os materiais, ou sedimentos, gerados pelo desgaste das rochas mais antigas. Esses sedimentos se distribuem em diferentes ambientes, como rios, lagoas, praias e no mar. Sua distribuição é controlada por muitos fatores, e um dos principais são as oscilações do nível do mar. Na história do planeta, o nível do mar já subiu e desceu muitas vezes em consequência de ciclos climáticos. Nos períodos de glaciação, parte da água do planeta fica congelada sobre os continentes, fazendo com que o nível do mar desça. Já nos períodos interglaciais, a água volta aos oceanos, fazendo com que o nível do mar suba. Assim, a posição das praias e a distribuição dos diversos tipos de sedimentos vão se modificando ao longo do tempo. Na planície costeira do Rio Grande do Sul, estão registrados 4 ciclos, com duração de aproximadamente 100 mil anos cada um. Esta figura ilustra um perfil geológico desde Porto Alegre até Tramandaí. Nela, podemos ver os 4 sistemas chamados de Laguna Barreira, formados em resposta às subidas e descidas do nível do mar. Esses ciclos, chamados de glaciostáticos, foram responsáveis pela movimentação da linha de praia, que já esteve tanto em Viamão quanto a mais de 100 quilômetros oceano adentro. Isso significa que sim, no passado, Viamão já teve mar, com uma paisagem semelhante à do litoral de Santa Catarina. Para entender um pouco melhor essa história, assista ao 2º episódio da nossa jornada e veja como a paisagem se modificou por aqui.